Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos dando início hoje a um novo projeto que chamamos de Escola Bíblica Palavra Viva. Estaremos disponibilizando estudos da Bíblia com temas super interessantes, não somente através do WhatsApp para os nossos grupos de estudo, mas também estaremos enviando através do YouTube, no nosso canal Palavra Viva, e também na nossa fanpage no Facebook. Então você poderá acessar esses estudos tratando de temas bíblicos que certamente vão edificar a sua vida e ser uma ferramenta para o seu ministério. E o primeiro assunto que nós vamos tratar na nossa escola bíblica Palavra Viva é uma introdução aos dons bíblicos. Esse estudo é baseado no trabalho de Frank R. Parrish e foi disponibilizado, foi publicado na revista Atos de julho, agosto e setembro de 2001. Nós vamos estar trabalhando com esse material e oferecendo para você essa série de estudos sobre os dons bíblicos. E vamos começar então o nosso estudo dando uma breve explicação introdutória para que você possa usufruir da melhor forma possível de tudo aquilo que vamos ministrar para você. Nesse estudo, nós faremos um exame detalhado de vários dons citados nas Escrituras. E você terá aqui informações suficientes para, primeiro, descobrir os seus próprios dons e, segundo, ajudar os membros da sua igreja a descobrirem os dons deles também. Veja que a abordagem é muito importante, porque muitas pessoas têm nos procurado nas nossas muitas visitas a várias igrejas, perguntando, como que elas fazem para descobrir quais são os seus dons. Então nós estamos oferecendo para você a possibilidade de, através de um estudo sério da Palavra de Deus, descobrir quais são os seus dons e também poder ajudar outros irmãos e irmãs a descobrirem seus dons também. Bom, a primeira coisa que eu quero mostrar para você é que toda a Trindade está envolvida na operação dos dons ou das manifestações do poder de Deus em nossa vida. Se nós abrirmos a nossa Bíblia no livro de 1 Coríntios, no capítulo 12, versículos 4 a 6, nós vamos começar a ver essa verdade. 1 Coríntios, capítulo 12, vamos ler do versículo 4 até o 6. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Então Paulo está dizendo aqui que há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Está no versículo 4. Paulo está falando aqui dos dons de manifestação, dons que são dados e operados pelo Espírito Santo e que também são citados em 1 Coríntios capítulo 12, versículos 8 a 10. Então ele diz: pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento, pelo mesmo Espírito, a outro fé, pelo mesmo Espírito, a outro dons de cura, pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas e ainda a outro interpretação de línguas. Então nós vemos aqui que Paulo fala primeiramente dos dons de manifestação, que são os dons operados pelo Espírito Santo. Agora, em segundo lugar, Paulo fala no versículo 5 que há diferenças de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Esses são os dons ministeriais. Esses dons foram dados por Jesus Cristo, o Filho, e são citados em Efésios, capítulo 4, no versículo 1.
Aliás, desculpe, em Efésios capítulo 4, versículo 11. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Como que nós sabemos que esses dons foram dados pelo Filho e não pelo Pai? Porque um pouquinho antes ali, Paulo está falando a respeito de Jesus. E ele diz, aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Isso está no versículo 10 do capítulo 4 de Efésios. Né? Então, Jesus é aquele que desceu até as profundezas da terra. Efésios 4, 9. Né? Paulo diz isso. E quando ele subiu às alturas, ele levou cativo muitos prisioneiros, ou levou cativo o cativeiro, de acordo com algumas versões, e deu dons aos homens. Então, aqui está falando de Cristo. Por quê? Porque no versículo 7, Paulo diz, a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Então, esse texto fala o tempo todo de Jesus. Portanto, nós concluímos que os dons ministeriais, os dons de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, foram concedidos pelo Senhor Jesus. Paulo também fala, no versículo 6 aí de 1 Coríntios 12, sobre a diversidade de atividades, mas é o mesmo Deus. Aqui são os dons motivadores, são os dons que são dados por Deus Pai, e são citados em Romanos capítulo 12, versículos 6 a 8. Então, abra aí a sua Bíblia em Romanos capítulo 12, versículo 6 a 8. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem um dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim o faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que faça com alegria. Bom, assim sendo, nós podemos ver que toda a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, está envolvida na concessão de dons à igreja, a fim de que o corpo de Cristo funcione da maneira pretendida. Então, por isso que os dons são dados, para que a igreja funcione. Então, temos aqui o Espírito Santo proporcionando dons de manifestação, o Filho concedendo os dons ministeriais e o Pai operando os dons motivadores. Bom, os 7 dons motivadores dados por Deus Pai podem caracterizar o propósito básico da vida do indivíduo. Em outras palavras, o que motiva o indivíduo. Então, os dons concedidos por Deus Pai, eles são extremamente motivadores para nós. Essas tendências embutidas, dadas a cada pessoa pela operação singular do Criador, fazem parte da dotação inicial de cada pessoa. Em outras palavras, logo que você já converte e recebe o batismo com o Espírito Santo, o Deus, o Pai, já começa a operar manifestações em sua vida. A maioria de nós apresentamos uma mistura com característica de vários dos dons motivadores. Então eu quero lembrar que os dons motivadores, eles estão disponíveis para os crentes novos convertidos. Você não precisa ser um crente maduro para receber alguns desses dons. Na verdade, os dons de liderança são para pessoas mais maduras, que já foram separadas pelo Senhor Jesus para atuar nessas 5 áreas específicas. Mas os dons motivadores, que são concessão de Deus o Pai, são para todos. No entanto, há geralmente uma única característica forte que revela o nosso dotamento principal, né? Então, existe um dom principal, aquele que vai identificar o seu ministério no corpo de Cristo. Agora, os 5 dons ministeriais que são dados pelo Deus Filho são essenciais para o crescimento e desenvolvimento apropriado da igreja. O ministério desses 5 tipos de líderes
é para equipar o corpo a, primeiro, ministrar a Deus em adoração. Quando os 5 dons ministeriais estão operando, a igreja se torna uma igreja adoradora. Também para ministrar seus vários membros através da edificação. Então, eles trabalham na edificação da igreja. Também para ministrar ao mundo ao seu redor através da evangelização e das boas obras, o que envolve o quê? O treinamento. Então, esses dons, eles serão estudados de maneira mais profunda um pouquinho mais à frente. Agora, os dons disponíveis a qualquer crente, que são os dons de manifestação dados pelo Espírito Santo também. Então, os dons disponíveis a qualquer crente, que seja os dons de manifestação, são concedidos ao Espírito Santo. Então, como os dons de motivação, os dons de manifestação também estão disponíveis para os crentes em geral. A palavra grega traduzida por beneficiar é samphero, e significa reunir, beneficiar, ser vantajoso. Isso a igreja pode experimentar esses dons à medida que os seus membros se submetem com sensibilidade à direção do Espírito Santo e uns aos outros com amor. Portanto, a diferença básica entre os dons concedidos por Deus Pai e os dons concedidos pelo Espírito Santo é que esses dons de manifestação, eles vão acontecer na medida em que os crentes começam a desenvolver uma intimidade com o Espírito Santo. Nesse crescimento da intimidade com o Espírito Santo, haverá algumas manifestações que serão concedidas para que haja uma ministração mútua na igreja, ou seja, um edificando a vida do outro. Todos esses novos dons estão disponíveis a qualquer crente em Jesus Cristo. Assim sendo, é importante que todos esses 9 dons sejam bem recebidos e almejados por todos os membros do corpo. E nós vamos estudar cada um desses dons um pouquinho mais à frente, ok? Então, o que nós aprendemos até aqui é que existem diferenças de manifestações, né? Algumas vêm do Pai, outras vêm do Filho, outras vêm do Espírito Santo. Mas todos eles concorrem para a edificação do corpo, para levar a igreja a ser uma igreja adoradora, para a ministração ao mundo, mas eles são concedidos aos crentes na medida em que eles vão crescendo na vida espiritual. Então, já no início da sua vida cristã, alguns dons estarão disponíveis para você. Nem todos esses dons irão se manifestar para o resto da sua vida. Às vezes você recebe uma manifestação ou uma operação do Espírito Santo para um trabalho específico, para tocar na vida de uma pessoa. E talvez nunca mais voltará. No entanto, alguns dons eles serão característicos do seu ministério e alguns serão contados entre os dons ministeriais e se tornarão líderes importantes na vida da igreja. Alguns serão apóstolos, outros serão profetas, outros serão evangelistas, outros serão pastores e mestres na igreja. Então, que você possa, meu querido, estar se envolvendo com os dons espirituais, que você possa buscar os dons espirituais. Nós estaremos falando de maneira mais profunda no nosso próximo encontro e vamos tratar de alguns princípios básicos que você precisa manter em sua mente antes de darmos realmente início ao estudo dos dons motivadores e dos demais dons. Então, na próxima aula nós terminaremos toda esta parte introdutória e já vamos entrar no nosso assunto real, que são os dons bíblicos. Muito obrigado pela sua participação. Deixe-me orar com você e abençoar a sua vida onde quer que você esteja nesse momento. Pai querido, em nome de Jesus, eu abençoo a vida de todos aqueles que estão me ouvindo através desta gravação. Muito obrigado, Deus, por ter nos dado a graça de poder ensinar a Tua palavra usando as ferramentas que o Senhor tem disponibilizado em nossas mãos. Que esta palavra de oração alcance a vida de milhares, quem sabe milhões de pessoas, e elas sejam tremendamente abençoadas pelo Senhor. Toca agora no coração, toca na alma, toca no corpo físico, opera milagres, meu Pai, em nome de Jesus. E que todos aqueles
que estiverem ouvindo essa gravação possam receber agora, neste momento, uma bênção especial do Senhor. É o que nós declaramos e determinamos em fé, em nome de Jesus. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro na Escola Bíblica Palavra Viva.